Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos exorta a sermos perfeitos. Mas a perfeição, nós bem sabemos, é algo ainda um tanto longe de todos nós. Mas nem por isso nós devemos enfraquecer as nossas forças e titubear no sentido de deixá-la para uma outra situação qualquer. No site do Google, no ano de 2018, a pergunta que mais foi feita foi a seguinte: como ser feliz? E essa questão é diretamente ligada à propositura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Eu preciso, para ser perfeito, ser feliz? Certamente. A felicidade é um estado de espírito? Também. Ela é constituída pelas conquistas que a gente consegue neste mundo? Certamente. Ao fazer essas afirmações, a gente logo começa a perceber de que a felicidade, se já não é presente na nossa vida, ela ronda em torno de nós, esperando que nós demos a ela a oportunidade de fazer-se potencialmente ativa na nossa encarnação. Nós temos a condição de enxergar a bênção da fala, a audiência, ou seja, os ouvidos para ouvir tudo o quanto seja som e nos faça de alguma maneira alegres. Então, isto associado ao trabalho que a gente tenha, seja ele qual for, com mais e sobretudo a bênção da família, a gente percebe que a felicidade é um ingrediente que está conosco. Não é algo que a gente vá devidamente titubear para enxergar ou vivenciar no nosso dia a dia. Quando a gente é jovem, a gente acredita que a felicidade tem a ver apenas com as conquistas da juventude, e é muito natural que isso ocorra. Nós temos, de fato, a compreensão de mundo e da vida pela idade que nós apresentamos. Depois, a gente logo vai verificar que existirão muitos percalços a serem percorridos, que a juventude, na sua cronologia, vai ficar para trás, virá a fase adulta, com ela outros muitos compromissos, dentre eles a constituição da família, né? Deixaremos aquele primeiro lar e partiremos para constituirmos a nossa própria família, virão os filhos e a gente terá todas as nuances dessa situação. Mas isso tudo é parte de uma programação para nos levar à perfeição. Nós reprisaremos nas encarnações, já reprisamos nas encarnações que tivemos e reprisaremos, por certo, nas muitas outras que ainda precisaremos ter para alcançarmos a perfeição. Ora, mas de que vale alcançar a perfeição? Alcançar a perfeição significa sublimar defeitos morais, defeitos de caráter, ultrapassar aquelas dificuldades de não perdoar, da maledicência, daquelas dificuldades
em que a gente acredita que os outros conspiram contra nós, que existem mesmo inimigos que se apresentam por vezes disfarçados em nossas vidas. A gente precisa de fato dar um fim nessas coisas. E o fim adequado é o esclarecimento, é a instrução. Neste capítulo, a gente percebe o quanto tem para ser feliz. E que a perfeição é obra também da felicidade. E esta, por sua vez, é obra do esclarecimento, da espiritualização. É uma questão basilar, meus irmãos. Sem a espiritualização, haverá muito mais dificuldades para a gente se entender, se aceitar como a gente é, buscando sempre melhoras e aceitar as pessoas e as coisas que o mundo apresenta para nós. Essa reflexão é feita permanentemente no Espiritismo. Afinal, o Espiritismo nos confronta conosco mesmo, nos põe à prova cotidianamente para que a gente possa, na proporção adequada, servir aos nossos irmãos. É evidente que nenhum de nós, estando em condições desfavoráveis, estando abatido por alguma enfermidade ou com dificuldades emocionais sérias, vai conseguir servir. A gente precisa estar são para cuidar dos nossos irmãos, para estar com a mente absolutamente arejada e pronta para receber as instruções que a espiritualidade amiga nos enviará. Dessa forma é que a gente consegue não apenas servir, mas se espiritualizar, puxar as pessoas para o caminho da perfeição e rumar junto com elas na direção da própria perfeição. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Os céus onde ficam? Os céus ficam onde o nosso coração entender que ele deva ficar. Os planos de luz são territórios absolutamente fadados à felicidade, porque os espíritos que nele habitam sublimaram todas essas condições e passaram a entender que o cerne da vida é o serviço fraterno, é a caridade. Nós, pouco a pouco, vamos entendendo isso. Sobretudo nós, os trabalhadores da última hora, os espíritas, vamos entendendo isto cotidianamente. E cada vez que a gente serve com a intensidade que nos for possível servir, nós vamos nos melhorando. A nossa visão de mundo vai aclarando. A nossa mente passa a ter aquilo que é essencial para que ela se desenvolva, uma mentalidade. Nós passamos então a compor uma estratégia absolutamente fraterna que nos permita não apenas viver, mas ensejar a vida em todas as pessoas com as quais a gente contracene neste mundo. A gente tem tudo para ser feliz, mas a gente acredita que a felicidade deva ficar em nós, ficar circunscrita a nós. Não é possível ser feliz assim. A felicidade precisa ser entendida pela via da caridade, sobretudo. O que sou, o que tenho, eu posso repartir com os meus irmãos. E devo fazer isto porque isto me dará um grande prazer espiritual. Os prazeres do corpo acabam com o corpo. Os prazeres materiais ficam na matéria.
e eles são fugazes, são efêmeros, logo dissipam-se. Os prazeres do espírito ficam registrados em nichos espirituais que nós poderemos e deveremos utilizar por várias outras encarnações a nosso favor, em prol da caridade. Assim, ser perfeito é, de fato, alcançar a boa nova da vida, que é a caridade. Alcançar esse serviço fraterno que ela enseja a todas as criaturas. Ninguém está isento de fazê-lo, ninguém está impedido de fazê-lo. Não é necessário ter uma inteligência superior, não é necessário ter um coração de ouro, absolutamente. Basta ter um coração, basta ter alguma boa vontade para ler o Evangelho. Você que nos assiste, que nos dá a bênção de nos assistir neste canal que pertence ao Centro Espírita Caminho da Luz, com um conteúdo diversificado, de muito boa qualidade, ultimamente com lives, inclusive, com transmissões ao vivo. Acesse o Evangelho segundo o Espiritismo. Se dê essa oportunidade. Faça leituras diárias. Do que lê, do que você ler, pense um pouquinho, reflita. E em seguida faça uma prece agradecendo a Jesus por ter tido a coragem e a boa vontade de abrir e ler o Evangelho. A bússola da vida é o Evangelho. Quando você o abre e o lê, você está candidatando-se a ser perfeito, chamando para si como um componente essencial na sua vida a felicidade e fazendo de tudo à sua volta uma grande orquestração de paz, de boa vontade, de tolerância e de fraternidade. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Os céus são o território em que os nossos espíritos encontram-se, refazem-se e servem. Sirva você também, meu irmão e minha irmã. Busque o serviço fraterno da caridade e logo, logo, a felicidade será constante em sua vida e a perfeição será um destino absolutamente regular que você buscará no desempenho desta sua encarnação. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré desenvolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.